Olá, caros alunos e alunas, aqui é o professor Adilson. O conteúdo da nossa aula que hoje nós vamos estudar é o Auxiliary Did, tá? Nós vamos estudar o que significa, as suas funções, porque ele tem duas funções enquanto elemento na gramática inglesa, tá? Ele tem a função de auxiliar verbal, que não apresenta a tradução, e tem a função de verbo, que é o passado, o verbo to do, que é o verbo fazer. E aqui inicia uma pequena frase. Did you know? Esse now é o verbo saber, tá? You, você. Lembrando que o did, nesse caso aqui, que nós vamos estudar, a função dele é apenas informar que esse verbo está na forma interrogativa e ao mesmo tempo está no tempo passado, tá? Ele dá arremete essas duas informações, forma interrogativa e tempo passado. Ele corresponde a um auxiliar, ou seja, uma desinência de tempo passado em português. Mas lembrando que ele é usado única e exclusivamente na forma negativa e interrogativa, tá? Aqui é o que eu passei agora explicando, falando, tá? Usado de modo geral para todos os verbos regulares e irregulares, exceto os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares o verbo to be, to have, são esses, tá? O auxiliar did não deve ser traduzido, ele serve apenas para indicar que o verbo está no passado, observando que seu uso só recai nas formas negativa e interrogativa. Isso é apenas para enfatizar o que já foi dito, tá? Que eu expliquei ainda agora. Aqui é uma frase exemplar, usando tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa o uso do did. Did you study English? No, I didn't study English. Você estuda inglês? O did está informando que esse verbo está no tempo passado e está na forma interrogativa, tá? No, I didn't study English. Esse didn't é did not, que está de um modo resumido, agregado, tá? Então, did aqui está informando que o did está no passado e está na forma negativa, tá? Não, eu não estudo inglês. No, I didn't English. Isso porque o rapazinho aqui tirou 0, né? Aí ele perguntou, você estuda inglês? Não, eu não estudo inglês. Então, 0 merecido, né? Aqui tem o passado interrogativo, na forma interrogativa dos verbos, todos de modo geral, exceto o verbo to be, to have, o to be, os auxiliares, que não recebe esse did. Então, did I walk? Eu caminhei. Did you walk? Lembrando que o did só está informando que o verbo walk está na forma do tempo passado e está na forma interrogativa, tá? Did you walk? Did he, she, it walk? Did we walk? Did you walk? Did they walk? Aqui, usar aqui de esquema aqui para nós, tá? Caneta esferográfica, pronto, para poder melhorar aqui o visual da aula. Opções de ponteiro, cor, usar uma cor vermelha, pronto. Então aqui eu já fiz, então vamos avançar. Aqui é uma atividade, change to interrogative for the phrase below. Aqui você vai colocar na forma interrogativa essas frases. Interrogativa, lembrando, já que o verbo, deixa eu ver se esse bicho aqui não... Ah, tá. Pronto, apareceu. Aqui, pronto. Aqui nós temos, ó, Peter spoke with Margaret. Aqui esse verbo spoke está no tempo passado, afirmativo. Acontece quando eu vou colocar na forma interrogativa, eu uso não esse verbo, sim
o verbo que está lá no final sem o to. Ó, eu uso speak no lugar de spoke. Então vai ficar, vamos ver bem aqui, saindo aqui desse esquema. Tá aqui, voltando, porque fica melhor para a gente visualizar explicações, tá? Então, você usa o speak sem o to no lugar de spoke, tá? Então vai ficar, você sempre inicia com o did, na forma interrogativa é só colocar o did antes do sujeito, Peter. Então vai ficar did Peter, no lugar de spoke, use speak que está no final. Speak with Margaret at the park. Então tá aí a resposta. Margaret maiúsculo. Aí a resposta dessa primeira, tá? A segunda também, eu respondo a primeira e a segunda, e a demais é vocês. Então, they traveled to England last year. Eles viajaram para a Inglaterra o ano passado. Então, lembrando que o verbo traveled está no afirmativo, você vai trocar esse verbo pelo verbo travel sem o to. Elimina-se o to, tá? Aí usa travel no lugar de traveled. E usa o did no início, antes do sujeito. Então vai ficar did, they travel, que é o verbo que está no final e não esse que está aqui, ó. To England last year. Está aí respondido a segunda, tá? E essas duas é para vocês a título de avaliação. E o past tense negativo, o esquema é esse daqui, ó. A estrutura extremativo sujeito, mais auxiliar did, mais not, mais o verbo que está aqui nessa forma. Na conjugação do verbo to walk, que é o verbo caminhar. I didn't walk. Então o did aqui, ó, está informando que o verbo walk está no tempo passado na forma negativa, tá? I didn't walk, you didn't walk, he didn't walk, she did not walk, it did not walk, we did not walk, you did not walk, they did not walk. Aqui subject da negative form, I did not ou didn't, que é a forma extensa, que é a primeira, e a segunda é a forma abreviada, tá? I did not study, you did not work. Assim você pode todos os verbos de modo geral. I did not study, you did not study, he did not study, she did not study, it did not study, we did not study, e assim sucessivamente com todo, ó. I did not work, que é o verbo trabalhar, que é o verbo vir, o verbo play é jogar, eat é comer, go é o verbo ir, live é o verbo partir, né? Meet é o verbo encontrar, e assim sucessivamente. Então, a forma negativa você só vai colocar did not depois de cada sujeito, ó. Tipo assim, ó, Bob didn't, pronto, que é o mesmo did not. É só colocar isso daqui depois de cada sujeito. Nessa segunda frase, o sujeito aqui, ó, isso daqui que é o sujeito, antes, ó, o they. É só colocar no lugar do X, coloque o didn't, Bob didn't like de. Lembrando o seguinte, vocês vão ter que esse verbo que está aqui no passado afirmativo, vocês vão mudar ele para essa forma que está no final, ó. Like sem o to, tá?
Então, como vai ficar? Vamos aqui. Bob didn't like his present very much. Então tá aí a resposta desse, tá? O próximo. They walked along the road. Eles caminhavam ao longo da estrada. No lugar do verbo walked, você vai usar o verbo que está aqui, ó, walk, sem o to. É isso que você vai fazer na hora de responder. Lembrando de colocar depois do sujeito didn't, né? Então vai ficar they didn't walk along the road. Eles não caminhavam ao longo da estrada. Está respondido esse como exemplo. E as demais, o restante é com vocês. Ok, pessoal?